teaching. So this morning, we'll focus on a particular method of this practice that is taught repeatedly by Dudjom Lingpa and Padmasambhava in the 5 Dzogchen treatises revealed by Dudjom Lingpa. Então hoje, especialmente, ele vai focar num método dessa prática que é ensinado por Dudjom Lingpa nesses 5 volumes, nesses 5 tesouros, né, revelados por Dudjom Lingpa. So this method goes by different names. Esse método tem nomes diferentes. One name is taking the impure mind as the path. Um nome é tomar a mente impura como caminho. Also sometimes called resting the mind in its natural state. Também repousando a mente em seu estado natural, é um outro nome. It's sometimes called taking appearances and awareness as the path. Outro nome também é tomar as aparências e a consciência como caminho. And finally, it's also called shamatha, focused on the mind. E também pode ser chamado de shamatha com foco na mente. So, as I mentioned, there are different approaches, but we'll focus on the one from Dudjom Lingpa. Então, como ele disse, tem várias abordagens, mas a gente vai se concentrar numa abordagem de Dudjom Lingpa. Quite simple. So I'll just share 3 quotes, first from the Vajra Essence, and then from 2 other texts by Dudjom Lingpa. Então ele vai compartilhar com a gente então 3 citações, primeiro do Essência Vajra e 2 outras de Dudjom Lingpa. So I think you have these, yes? And so first from the Vajra Essence, here the Lakeborn Vajra in this pure vision is giving this teaching. Here, on our own path, mindfulness is presented as being like a cowherd with thoughts like cows. Então, primeiro essa explicação dada pelo Vajra nascido do lago, né, para Dudjom Lingpa. Aqui no nosso próprio caminho, a atenção plena é apresentada como sendo um vaqueiro e os pensamentos como sendo vacas. So, this is a nice metaphor from nomadic Eastern Tibet, very wild nomadic country. Então, essa é uma metáfora boa para um país que era nômade, o leste do Tibete, numa terra de nômades, então é uma metáfora apropriada. So if you've ever been to Amdo, then you know it's very vast, wide open country with hills, not so much towering peaks, but wide open hills, big sky, and then of course it's populated mostly by nomads. Então quem já foi para Amdo, no Tibete, então deve ter notado que aquela região toda é vasta, de planícies vastas, abertas, com montanhas que não têm muitos picos, então uma região que tem bastante expansão, um céu aberto, e ele é basicamente populado por nômades. So consider the task of a cowherder. Então imagina a tarefa de um pastor de rebanho, de vacas. Not a whole lot to do. Não tem muita coisa para fazer. You have your herd of cows or yaks. Você tem lá o seu gado de vacas ou de iaques. And you just keep an eye on them. E você só fica dando uma olhada neles, fica de olho neles. Of course, if a bear comes or some other carnivore, then okay, you really need to protect them. But there weren't many of those. There's really very little danger for them. So you just want to keep an eye on them. You're not controlling them, you're not directing them, you're not herding them, but you are watching. So if one strays off, or one gets injured, something like that. But just a very gentle attentiveness. You're not spacing out, but you're not deeply engaged over. And the cows are over there, and the cow herders over here. That's kind of important. You're not observing the cows from within the cows. Então, esse pastor, esse vaqueiro, um pastor, ele só precisa ficar de olho se aparecer algum animal carnívoro, né, que vá machucar as vacas. Mas como tem muito pouco disso lá, então esse perigo quase que não existe, né? Então também se uma vaca resolver fugir, mas ele não está ali controlando, manejando, modificando a situação das vacas de jeito nenhum, né? Ele só está ali olhando e ele está aqui e as vacas estão ali, né? Ele não precisa fazer muito esforço, ele não fica ele não se distrai completamente, não se perde completamente, ele está atento, mas sem fazer nada, só atento, olhando aquilo lá. Ele aqui e as vacas ali. Ele não está olhando de dentro da vaca, ele está num lugar, a vaca está lá. And then he adds their steady, vivid manifestation. That is one thought after another, coming, vividly manifesting, because you're closely paying attention.
Their steady, vivid manifestation without interruption by various expressions of hope, fear, joy, or sorrow. So you're not emotionally reacting to, not with desire or aversion or emotions, you're not reacting to them any more than if some of the cows start playing or something, the cow herd just watching. It's just watching. So you don't mess it up, you don't get involved and reactive. You are watching, so without interruption or intervention by hope, fear, joy, and sorrow. This type of mindfulness is called enmeshed mindfulness. Enmeshed mindfulness. Sua manifestação vívida e estável, né? Então você está vendo com nitidez, você está prestando bastante atenção. Sem interrupções, sem intervenções também, ele falou, né? Então, o vaqueiro ali, ele não se envolve com as vacas, não surge grandes, ele não reage ao que está acontecendo com as vacas. A vaca começa a brincar, a fazer qualquer coisa, ele está lá só olhando, né? Ele não fica envolvido com aquilo. Então, ele não tem nenhuma interrupção, nenhuma intervenção por variadas expressões de expectativa, de medo, de alegria, de tristeza. E essa é chamada atenção plena emaranhada. So it's called enmeshed. What does this mean? It relates to the last question from last night. Então, o que quer dizer essa palavra emaranhada? Isso está relacionado com a última pergunta de ontem à noite. And that is, as you're observing the space, like the plane, like the nomadic plane, as you're observing the space and the cows moving about on the space, it's not non-dual. The space thoughts are there. You're watching them like the cows. You're here, but it's not bringing together two independent entities. With a cow and cow herd, they are independent. So there the analogy breaks down. But there's an entanglement. That's the nicest word I know. An entanglement. And that is, this is a whole system. And one part, one side of the system, is observing the other side of the system. But it's entangled. They're not independent. And so the sheer act of observing the thoughts arising is bound to influence them in some way. It's an entanglement. As they influence the awareness, you're not totally unmoved, uninfluenced. Entanglement there, but also your observation of them may very well, just the observation, have some influence on them. Então, essa palavra emaranhada tem a ver com aquela explicação que ele começou a dar ontem à noite, que quando você tem consciência do espaço, nesse caso dessa metáfora daquela planície, né, não são duas coisas completamente separadas. A consciência e aquele espaço não são absolutamente coisas completamente distintas. Elas são emaranhadas, que é a palavra que ele está usando, né? Não são independentes, elas interferem uma na outra. Quando você está observando os pensamentos, apesar de você estar observando bem de leve, bem sem reagir, primeiro que você não está completamente não reativo, não é uma coisa não dual, né? Então tem uma separação que não é absolutamente não dual, e também não é completamente independente, porque conforme você observa o que está acontecendo no espaço da mente, no caso da prática, de alguma forma você interfere com o pensamento. Então você não está completamente misturado, mas também não é completamente independente. Eles são emaranhados, né, que é a palavra que ele está usando. Entrelaçados. Good. Now, very importantly, the theme of non-duality comes up in many teachings in Buddhism. It's very good. But we are not seeking a non-dual awareness of the thoughts so that we totally fuse indivisibly with them. Because that happens when a wandering thought comes up, we fuse with it, we're not even aware that we're thinking, and we're focusing on some object. Not that. We're trying to observe thoughts as thoughts, mental events as mental events, and not fusing with them. Então, nessa prática, ele falou que o termo não dualidade, né, surge muitas vezes nos textos, né? E isso não é o que a gente está buscando aqui. Buscar a não dualidade entre nós e o pensamento acontece quando surge um pensamento, a gente se mistura, se funde com ele, vai atrás do referente daquele pensamento. Isso é fusão de pensamento, né, com pensamento. Não é isso que a gente está buscando nesta prática. Nessa prática, a gente está querendo observar pensamentos como pensamentos, eventos mentais como eventos mentais. A gente está evitando essa fusão cognitiva, né? So, while our awareness of the thoughts is not reactive, with hope, fear, and so forth, it's not judgmental,
feeling, oh, I don't like that one. Oh, I like that one. Not that. It is discerning, intelligent, recognizing different types of thoughts. Então, embora a nossa consciência ela não se funda com os pensamentos, ela não reaja aos pensamentos também com expectativa, com medo, ou então com julgamento. Eu adoro esse pensamento, eu odeio esse pensamento. A gente não está fazendo nada disso, é uma atenção que não é reativa, né? Ela, ao mesmo tempo, ela é discriminativa, ela discerne um tipo de pensamento de outro tipo de pensamento. Tá? So you may recall in the Pali Canon, throughout the whole Buddhist teachings, a common theme through all the different schools of Buddhism is that a root cause of suffering is closely identifying with one's body, but also with one's mind. And that means closely identifying with my thoughts. I'm thinking, my. And insofar as we're grasping onto the thoughts, which are just thoughts, they don't belong to anyone, and they are not people, they are not I, insofar as we grasp onto them as I am thinking, my thoughts, then we make ourselves vulnerable. So we are directly moving away from that type of delusional identification with. Então, em todos os ensinamentos do Buda, é dito que uma das grandes fontes de sofrimento é essa identificação, essa fixação ao corpo, mas também à mente, ao que surge na nossa mente. Então, enquanto a gente se identificar com o que surge na nossa mente como sendo eu estou pensando isso, aquilo, esses pensamentos são meus, meu. Os pensamentos não são eu, não são pessoas, eles não são meus, eles estão surgindo simplesmente no espaço da mente. Mas enquanto essa delusão nos fizer sentir identificados e fundidos com o que surge no espaço da mente, a gente vai estar vulnerável ao sofrimento. Nessa prática, nós estamos nos afastando dessa causa de sofrimento. Now here's another very short and similar description. Agora tem uma outra citação mais curtinha from Jujum Lingpa himself in his book, in his short presentation, The Foolish Dharma of an Idiot Clothed in Mud and Feathers. Então tem uma citação curta do John Limpa que está no texto Dharma Tolo de um idiota vestido de barro e penas, Mud and Feathers, que a gente. And he writes, some people observe their thoughts over there, kind of over in quotation, over, like as if over there, like an old herdsman on a wide open plain, watching his calves and sheep from afar. So the sense of distance, not merging with, not the water dissolving into the soil, but as if from afar. Então, algumas pessoas, né, observam seus pensamentos logo ali, como se estivessem lá, né, e eu aqui. Então, como um velho pastor em uma vasta planície, observando ao longe seus terneiros e ovelhas. Então, a gente não está fundido com o pensamento. O pensamento tem uma distância entre nós e os pensamentos. And he concludes, I say that too is a practice for novices. But if you take it alone as the path, you will build confidence in the mere meditative experiences of bliss, luminosity, and non-conceptuality. Eu digo que essa também é uma prática para iniciantes. Mas se tomar isso como caminho, você gerará confiança nas experiências meditativas de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. So this is very similar to the statement from yesterday from Vajradhara, saying this is a faulty path. Faulty in what sense? If you think this alone, this is Rigpa, or this alone will lead me right to Rigpa, to Buddhahood itself, that's mistaken. It's faulty. It's a mistake. So that's wrong. But if you don't superimpose that on it and simply observe these thoughts, take it to a culmination, then your mind will dissolve into the substrate consciousness and you will experience bliss, luminosity, and non-conceptuality. Don't take that as ultimate, though. The mistake is taking it as ultimate, not mistake of practicing this as shamatha. Então, como ontem no ensinamento de Vajradhara, ele disse que se a gente tomar esse caminho de shamatha como se fosse tendo o objetivo de atingir a iluminação, de atingir a realização de Rigpa,
essa é uma abordagem falha, porque o objetivo final não é onde vai ser, não é onde a gente vai chegar com a prática de shamatha. Mas se você tomar essa prática de observar os pensamentos como pensamentos, deixar que a mente se dissolva na consciência substrato e aí experienciar bem-aventurança, luminosidade na conceitualidade, essa é uma abordagem válida, porque você vai gerar confiança. Você vai gerar confiança nessa experiência, e a partir dessa experiência de estabelecer a mente em shamatha, isso é o final do caminho de shamatha, e é válido. Então, não é correto, não é certo usar essa prática com o objetivo de atingir rikpa, mas de atingir shamatha, aí sim é uma abordagem correta. So over the last couple of days, as we've been really primarily resting in awareness, you may find again and again that thoughts creep in through the back door. They creep in and then they get you, they carry you away, and then after some, hopefully seconds and not minutes, Hours. I was wandering, right? So for that time, they come in, and the first moment that the thought comes in, you're unaware of it. Same theme, unaware. Then it catches you, and then it takes you, and so you're in this little micro samsara of non-lucid thinking. You don't even know you're thinking. Just like a non-lucid dream, right? Então, nessa prática que a gente tem feito nesses dias aqui, de simplesmente repousar a consciência na consciência, a gente deve ter notado que enquanto a gente está lá fazendo isso, os pensamentos eles entram, meio invadem assim pela porta de trás, assim, pega a gente pelo pescoço, arrasta a gente. E a gente, depois de uns segundos, talvez minutos, né? A gente, estava distraída. E pega e volta, né? Então, eles fazem... A gente, no momento que eles chegam pela porta de trás, a gente não tem consciência deles. E a gente é arrastada pelo pensamento que a gente não tem, nem viu eles entrando ali, né? E a gente entra nesse micro sansara, como se fosse um pensamento, um pensar não lúcido, como se a gente estivesse num sonho não lúcido, né? Então, justo porque no momento em que eles entraram, a gente não notou isso. So since we're caught up in non-lucid thinking, it's very easy to mistake our thoughts, which are just mental events, with a referent. Como a gente está aprisionado nesse pensar não lúcido, né? Nessa bolha de pensamento que não tem lucidez, a gente toma os pensamentos que surgem, como se eles fossem os referentes daquele pensamento, né? Aquilo que aquele pensamento se refere, né? So mistaking a thought as an actual person, actual place, and actual, like, we get caught up in a non-lucid memory, we're actually I'm focusing on that reality from the past. That's not true. Então é como se nesse momento os pensamentos eles fossem pessoas, ou os pensamentos fossem lugares, ou se a gente se lembra de uma memória que aconteceu no passado, a gente foca naquilo como se aquilo fosse de verdade, estivesse acontecendo. So in failing to recognize thoughts as thoughts, because we're not lucid, then we do mistake them for something they are not. And that gets us into a lot of problems. Então, como a gente não reconhece os pensamentos como sendo pensamentos, então a gente se funde com aquilo, confunde aqueles pensamentos com pessoas, com situações, e por isso aquilo gera uma confusão, um sofrimento. So you can see the very, very strong parallel with non-lucid dreaming. Então aqui tem um paralelo super próximo com um sonho não lúcido. So when you're in the midst of a non-lucid dream, everything you're experiencing consists only of mental events arising in the space of your own mind. That's all you get. Quando você está sonhando, tudo que você tem ali são eventos mentais surgindo no espaço da mente. É só isso que está acontecendo ali. And if you recognize these mental events as mental events, you're dreaming lucidly. Se você reconhecer o sonho, esses eventos mentais, como eventos mentais, então você está lúcido no sonho. But if you don't recognize the dream as a dream, then you will mistake the dream appearances as real objective entities, and then suffer. So easily suffer. Mas se você não reconhece o sonho como sonho, então você confunde aqueles eventos mentais com pessoas, com situações reais, como se aquilo fosse objetivamente real. E daí, sofrimento ali. And it's all self-created.
You can't say, oh, this person in the dream, he really hurt me. There's nobody there. E é tudo criação nossa. Não dá nem para dizer no sonho, falar, aquela pessoa lá me machucou. Porque é tudo a gente que criou, não tem ninguém ali. She's either really great or she's really crazy. Ele acha que eu sou louca, ele fala isso para todo mundo. I think she's great. She's crazy like me. Eu sou louca que nem ele. So we'll then go to the practice, but you see what we're seeking to do here is we're seeking in this practice, incredibly helpful for daily life, Buddhist, non-Buddhist, to become lucid with respect to our minds in the waking state. Então vocês veem que essa prática ela tem uma aplicação no dia a dia super importante para todo mundo, budistas, não budistas, que é ter lucidez com respeito à nossa própria mente no estado de vigília. So even if very sad thoughts come up, mesmo que um pensamento triste apareça, you don't have to become sad. Você não precisa ficar triste. Like watching a sad movie, you don't have to start crying. It's just a movie. É como assistir um filme triste, você não precisa chorar, porque é só um filme. And even if they're very nasty thoughts, very afflictive thoughts, greed, hatred, resentment, they're just thoughts. Mesmo que sejam pensamentos do mal, inveja, ciúme, ganância, não importa, é só pensamento. It's like watching wasps, like a you know what a wasp? No. It's like a bee, but they're very and very poisonous. They sting you, it really hurts. Like a wasp. It's like watching wasp inside a jar. É como ficar observando vespa presa dentro de um vidro. Yeah, those are wasps. They're not butterflies. Elas são vespas, não são borboletas. But if they're butterflies in the jar, they don't help me. Mas se tiver borboleta dentro do vidro, ela não me ajuda. And if they're wasps in the jar, they don't harm me. E se tiver vespa dentro do vidro, ela também não machuca a gente. If they're happy, they don't need to make me happy. If they're sad, they don't need to make me. They're just mental events. I'm watching. Se elas são tristes, eles não nos entristecem. Se são pensamentos felizes, eles também não fazem a gente ser feliz. A gente só está observando aquilo lá. So you know, through experience, you know, none of these thoughts have the power to help me any more than images on a television, and none of these thoughts have the power to harm me any more than images on the television. Então a gente vê nessa prática, por experiência própria, que esses pensamentos que surgem, eles não podem nos ajudar, da mesma forma que a imagem que surge na televisão não nos ajuda. E pensamentos negativos, ruins, não podem nos fazer mal, da mesma forma que imagens horríveis na televisão não fazem mal para nós. Olá, so let's practice. Desculpa, não tem o poder de causar felicidade, nem o poder de causar o mal. Então a gente vai praticar agora. And the idea is that in the first moment when the thought comes up, whatever the thought is, in the first moment that comes, we're already there. So for example, if I'm staring right at that door, and I'm gazing at that door, and then someone comes through the door, as soon as they come, I see them. So it's like in the very first moment of a dream, recognizing as a dream, and then the rest of the dream is lucid. In the first moment, if you're unaware, then you get it wrong, and then you can suffer. Então, o ponto aqui importante para nós acontecer o seguinte, a gente observar o pensamento logo que ele surge, assim. Quando ele surgir, a gente está ali olhando. É como se a gente estivesse olhando para aquela porta, né? E quando alguém entrasse, a gente estivesse vendo ali. Então é isso que a gente quer. A gente quer notar assim que o pensamento surge. É como estar lúcido quando o sonho acontece, logo no comecinho, assim. Daí a gente tem lucidez no sonho. Caso contrário, a gente corre o risco de o sonho começar e a gente ser completamente arrastado pelo sonho, porque a gente não estava lúcido no começo, né? Então, o ponto é notar logo que o pensamento surge. Olá, só. We begin as always by settling body, speech and mind in the natural state. Nós começamos como sempre
estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. The culmination of this initial settling is awareness resting with a quality of ease and looseness. A culminância dessa fase de preparação é a consciência repousar solta e à vontade, Still and clear. quieta e clara. Awareness resting in its own place, holding its own ground. Consciência repousando em seu próprio lugar, sustentando-se em sua própria base. Throughout the duration of this session, we will seek to continue to let awareness rest in stillness as it is now. Durante toda essa sessão, nós vamos procurar deixar a consciência repousando como ela está agora. Continuing to rest in that stillness, let your eyes be at least partially open. E ainda repousando continuamente nessa quietude, deixe os seus olhos ao menos parcialmente abertos. Vacantly, rest your visual awareness in the space in front of you. E deixe a consciência visual repousar solta no espaço à sua frente. Without focusing your attention on any shape or color, any visual object. Sem focar a sua atenção em nenhuma forma, em nenhuma cor, em nenhum objeto visual. Just resting in space. Apenas repousando no espaço. Without even focusing on the space itself. Sem nem mesmo focar o próprio espaço. As if you were daydreaming. Como se você estivesse sonhando acordado. Let your eyes be completely relaxed. Blink whenever you feel like it. Deixe os olhos completamente soltos e pisque sempre que tiver vontade.
While continuing to rest in this stillness, now let us direct the light of the awareness, which is the focus of our attention, to the space of the mind. E agora, repousando, deixando a consciência ainda em repouso, direcione o foco da sua consciência, que é a atenção, para o espaço da mente. The one out of 6 domains of experience that is purely mental. Para aquele único entre 6 domínios de experiência, que é puramente mental. The domain in which you can directly perceive thoughts and images, memories, all types of mental appearances. Nesse domínio em que você pode perceber pensamentos, imagens, memórias, todo tipo de evento mental. At night it is in this domain that all dreams manifest. À noite, é nesse domínio que todos os sonhos se manifestam. So we are not deliberately giving any of our attention to any of the appearances in the 5 sensory fields, the physical senses. Agora nós não damos deliberadamente atenção a nenhuma aparência dos 5 sentidos físicos. Sensations will continue to arise, of course. As sensações continuarão surgindo, é claro. But to the best of our ability, we single-pointedly focus our awareness on this mental domain, and whatever thoughts and images arise within this field, Mas da melhor maneira que for possível, nós direcionamos a nossa atenção unifocadamente para esse espaço mental onde surgem os pensamentos e todos os outros eventos mentais. so open the door of the mind and see what comes through that door. Então abra as portas da mente e veja o que passa por essa porta. And as soon as a discursive thought or a mental image of any kind arises, to the best of your ability, note it as soon as it arises. Be lucid, be aware of the thought, the image, as a mental event. E assim que qualquer pensamento discursivo ou qualquer imagem surgir, procure observar assim que ela surge. Esteja lúcido no momento em que os eventos mentais surgirem. Thoughts will continue to arise obsessively, that is, involuntarily. Os pensamentos vão continuar surgindo obsessivamente, involuntariamente. And our task now is to let awareness remain
motionlessly hovering in the immediacy of the present moment. E a nossa tarefa é deixar que a consciência permaneça sem se mover, no momento presente. Immediately aware, as soon as a thought arises. Imediatamente consciente do momento em que o pensamento surgir. Lucid in the first moment of the thought appearing. Lúcido no primeiro momento do surgimento do pensamento. But as soon as the thought has arisen, just let it be. Mas assim que o pensamento surgir, deixe estar. Don't identify with it. Não se identifique com ele. Don't try to stop it. Não tente impedi-lo. Don't try to modify it. Não tente modificá-lo. Don't try to perpetuate it. E não tente mantê-lo presente. Let it be. Deixe que ele seja como é. And observe the essential nature of the thought. E observe a natureza essencial do pensamento. Observe the thought as a thought. Observe o pensamento como pensamento. Without being drawn away to the referent of the thought. Sem ser arrastado para o referente do pensamento. Whatever thoughts arise, observe them without distraction, without being carried away to their referent. Seja qual for o pensamento que surgir, observe-o sem distração, sem ser arrastado para o referente. And without grasping, without identifying with them. E sem se fixar, sem se identificar com ele. Without hope or fear, desire or aversion. Sem expectativas ou temores, desejo ou aversão. The thoughts arise of their own accord without any effort on your part. And likewise, they will play themselves out and dissolve of their own accord without any effort on your part. Os pensamentos surgem por si sós, se manifestam, continuam presentes por si sós, sem nenhum esforço da nossa parte. E da mesma forma, eles se dissolvem por si sós, sem nenhum esforço da nossa parte. You've entered this practice. You're beginning to succeed in this practice. When you can clearly experientially distinguish between the ongoing stillness of your awareness and the movements of the thoughts. Você entra nessa prática, começa a ter sucesso nessa prática, quando experiencialmente e claramente você consegue distinguir a quietude da consciência em meio aos movimentos dos pensamentos. Which is to say, from the stillness of your awareness, you're observing the thoughts rather than thinking them. Because when you think the thoughts, your awareness moves with them. O que quer dizer que a consciência permanece quieta frente aos pensamentos, sem se fundir com os pensamentos. Porque quando a consciência se funde com o pensamento, ela se move. It moves off to the referent of the thought. Ela se move na direção do referente do pensamento.
first challenge is to distinguish between the stillness of your awareness and the movements of thoughts. O primeiro desafio é distinguir a quietude da sua consciência e o movimento dos pensamentos. And then you know you're really progressing along this path of shamatha when you can be simultaneously aware of the ongoing stillness of your awareness, even as you are simultaneously aware of the comings and goings, arising and passings of thoughts. E você sabe que está progredindo na prática de shamatha quando você é capaz de se manter simultaneamente consciente da quietude da consciência e mesmo simultaneamente consciente do movimento dos pensamentos, do ir e vir dos pensamentos que surgem e se dissolvem. Sustaining stillness in the midst of motion. Sustentando a quietude em meio ao movimento. Sustaining the stillness of awareness as you're simultaneously aware of the thoughts coming and going. Sustentando a quietude da consciência em meio ao ir e vir dos pensamentos. Let's continue practicing now in silence. E agora nós continuamos praticando em silêncio.